Pronto, Chico, agora é com você. Beleza. Primeiro, muito obrigado pelo convite da Cultura Orgânica, agradecer a Ana Maria e o Sérgio que fizeram esse contato com a gente. Uhum. Vocês podem ver que a gente colocou no nome aí, estamos eu, a Débora Barg e a Florência, que somos parte desse coletivo. A Tânia Campos talvez entre daqui a pouco, mas vamos ver aí. Então, só para vocês saberem, nós três somos parte desse coletivo que é o Gomo Coop. E eu vou explicar para vocês o que é essa proposta e em que estágio que a gente está, mais ou menos assim. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é apresentar um videozinho antes de qualquer coisa, que é um vídeo que a gente usa de divulgação do nosso projeto. E eu acho legal para a gente ver aí qual que é o entendimento desse vídeo. Então, coloquem som aí, deixa eu ver se está compartilhando com som. Deixa eu só... Tá, aqui diz que tá. E aí vai ter um sonzinho aí e também tem a legenda. Eu vou dar o play aqui, ok? Você já imaginou um mercado que é seu, onde você pode decidir o que será vendido? Esse lugar está em construção. Nele você encontrará produtos livres de agrotóxicos, frutos da agricultura familiar, produzidos e adquiridos localmente. E mais o que você quiser. Afinal, você terá voz ativa e voto para tomar decisões. E a sua participação não para por aí. A proposta é de uma cooperativa autogerida, horizontal, gerenciada pelos membros que, além de donos, botam a mão na massa. Ou seja, para participar e comprar, você precisa trabalhar. E vai valer muito a pena. Seremos a primeira cooperativa de consumo participativa do Brasil, operada diretamente pelos membros. Trabalhando só 3 horas por mês nas principais atividades da cooperativa, você terá como resultado preços mais baixos e justos, bem diferente dos negócios que operam visando lucro para os acionistas. É por isso que nossa cooperativa será tão especial. Além de promover acesso a alimentos limpos e seguros, cuidaremos também de um espaço de sociabilidade e aprendizagem, onde você conhecerá pessoas que, como você, estão interessadas em participar ativamente da gestão de um bem comum, desenvolvendo uma atividade nova e mudando radicalmente sua forma de consumir. E aí, quer saber mais sobre como dedicar um pouco do seu tempo para um lugar incrível como esse nascer? Responda a nossa pesquisa e entraremos em contato. Então, essa é a Muito bom, animaçãozinha. muito bom. Já me Que deixou muito bom. curiosa. Maravilha, essa é a ideia, dar esse primeiro start, assim. E aí, então, eu vou apresentar um pouco mais a fundo esse projeto, que é o projeto de uma cooperativa de consumo participativa, que é uma coisa que é um modelo que já existe, está sendo praticado em alguns lugares, e no Brasil, que a gente saiba, ainda não foi construído dessa forma. Nós somos um grupo que está se reunindo já há mais de 1 ano e meio, fazendo esse projeto e organizando para que a coisa aconteça de fato, né? Então, o que eu vou fazer aqui é o bom e velho apresentação de PowerPoint. E aí, depois, eu vou abrir para a gente conversar, que acho que é o mais importante, é o mais legal, a gente Isso. conversar e trocar, claro. Então, se vocês tiverem perguntas, coisas que surjam, eu vou sugerir que vocês escrevam, porque aí a gente faz a apresentação toda, qualquer coisa eu volto no que É precisar isso mesmo. de É isso mesmo, slide. viu, Chico? É assim que a gente Perfeito. costuma fazer. Tá, As pessoas vão escrevendo no chat e quando você terminar a apresentação, a gente abre para as perguntas, tá bom? perfeito. Então tá. Só para vocês saberem, depois a gente vai passar o link também. A gente tem uma pesquisa de viabilidade, que é aquela que fala no fim do vídeo. Quer saber mais? Responda a nossa pesquisa, que é esse QR Code aí também, mas a gente passa depois aí no chat certinho. Então, como eu Tá disse, ótimo. nós somos uma proposta de cooperativa de consumo participativa. E aí eu vou explicar um pouco mais da coisa. Então, nossa história. Só para vocês terem noção, então tinha um grupo de 7 pessoas que faziam parte lá do Instituto Feira Livre. Não sei se vocês conhecem os institutos aqui em São Paulo, são lugares que têm a proposta de vender comida orgânica, apenas alimentos orgânicos, e por um preço que seja justo também,
porque eles colocam um valor de 35% em cima do preço do produtor e tem a planilha aberta deles lá. E aí, 7 dessas pessoas que faziam parte do Instituto Feira Livre romperam com o Instituto Feira Livre, teve uma questão lá dentro, enfrentaram uma crise institucional, e aí idealizaram uma cooperativa de consumo. E aí, essa cooperativa de consumo que eles idealizaram tinha essa ideia de ter uma busca por ferramentas para autogestão, governança corporativa e gestão financeira responsável, e aí norteou esse pequeno grupo nos primeiros passos em direção à construção de uma organização com princípios sólidos e que não incorressem em riscos institucionais. Por isso, a gente está aí há 1 ano e meio trabalhando, organizando para que a nossa base seja bem fundamentada para que tudo possa se encaminhar bem. Geralmente, quando a gente faz conversas, apresentações, uma coisa que a gente tem apresentado bastante é um documentário que existe, posso também passar depois o link, que é sobre a Park Slope Food Co-op. A Park Slope Food Co-op é o que dá origem a esse específico modelo. Então, cooperativa de consumo é uma coisa que existe no Brasil, existe no mundo todo. Vocês podem encontrar no ABC, tem a Coop, em Osasco tem a Copergran. Então, é um sistema que, na verdade, eu vou falar um pouco mais para frente, mas que basicamente é como surge o cooperativismo como a gente conhece hoje em dia. Um pouco parecido com um clube de compras, digamos assim, mas é isso. Muitas pessoas se organizam para comprar em grande quantidade, guardam um lugar e aí vão dividindo esse valor, então não tem ninguém ganhando em cima dessa ação. Todo mundo quer apenas acessar os alimentos. Isso é uma cooperativa de consumo. Agora, uma cooperativa de consumo participativa é o que propõe a Park Slope, que já tem 50 anos. Lá na Park Slope, atualmente, eles são 14 mil pessoas. Então, eles têm uma história muito específica, que surge num contexto muito específico de Nova York também, dos anos 70. E lá eles têm essa base que é todas as pessoas que são cooperantes, né, que vão comprar. Você não pode entrar na loja se você não for uma pessoa cooperante, mas todas as pessoas cooperantes, elas trabalham o seu turno de, lá é 2 horas e 45 a cada 6 semanas. Começou a cada 4 semanas, um mês, mas hoje eles são tantas pessoas que eles podem fazer a cada 6 semanas, né? A gente fala um turno de 3 horas, porque é para arredondar também. Então, há 50 anos, a Park Slope pratica e desenvolve esse sistema no qual o trabalho de cada um fortalece os laços da comunidade e possibilita a operação da cooperativa. E é de lá que vem as nossas diretrizes. É muito legal de assistir o documentário para vocês verem e entenderem. Aí tem algumas fotos da loja deles. Então, eles conseguem, com um quadro de pessoas contratadas reduzido, ou seja, eles têm pessoas funcionárias também contratadas, mas a grande parte do trabalho é feito pelas pessoas cooperantes nos seus turnos. E aí, com isso, eles conseguem um salário justo para as pessoas que são contratadas, uma menor despesa na folha de pagamento, e aí os preços podem ser mais baixos para todas as pessoas envolvidas. Lá eles têm pagamento de apenas uma cota-parte de $100, sem mensalidade ou anuidade. O que é uma cota-parte? Uma cooperativa, pela lei, ela é como um negócio que é de todas as pessoas que são parte desse negócio. Então, quando você entra numa cooperativa, necessariamente você tem que pagar uma cota-parte, que é o tanto que você tem ao seu quinhão daquela empresa. Então, por exemplo, lá na Park Slope, eles pagam $100. Se você, daqui 20 anos, falar, não quero mais fazer parte, você pega esses $100 de volta. Não corrigido, mas pega os $100 de volta. Então, não tem uma mensalidade, uma anuidade. Você paga esses $100 no começo, tem também os $25 que paga para fazer a carteirinha, mas esses $100 é um investimento seu no seu negócio, na sua empresa. E aí, qual que é, então, a lógica do trabalho lá? Tem 3 tipos de pessoas: pessoas contratadas, pessoas cooperantes, líderes de turno e pessoas cooperantes regulares. Como eu falei, pessoas contratadas são as pessoas que são pagas, têm um contrato. Então, na Gomo, no nosso projeto, a gente está pensando em manter isso. Então, terão pessoas contratadas com um salário, terão um contrato CLT, e essas pessoas ficam responsáveis por organizar as compras com os fornecedores e organizar os turnos das pessoas cooperantes, a parte geral de contabilidade da loja. Então, essas pessoas pensam quais os trabalhos que eu não preciso fazer, porque eu consigo fazer em pequenas partes para separar e organizar as pessoas cooperantes para fazerem esses trabalhos. Atualmente, para vocês terem ideia, a Park Slope tem 260 cooperantes para cada pessoa contratada. Então, são 14 mil, mais ou menos, cooperantes. Eles têm em torno de 70 funcionários. Então, os gastos com a folha de pagamento lá ficam menores do que os supermercados convencionais. Aqui no Brasil, a gente está entendendo uma especificidade que
o pagamento de uma pessoa contratada no supermercado, ele não é tão caro, as pessoas não recebem tão bem. Então, ter menos pessoas contratadas, o impacto não é tão grande quanto lá na Park Slope. A gente está estudando essas questões. Lá, eles conseguem que os produtos deles sejam de 20% a 40% mais baratos. A gente aqui quer, pelo menos, que os nossos produtos sejam igualmente o mesmo preço dos institutos, e aí para ir tentar baixando, mas para a gente poder começar com uma saúde financeira. Então, outro tipo de pessoa é uma pessoa cooperante líder de turno. Essa pessoa é uma pessoa cooperante que conhece um pouco mais, então ela lidera o turno dela ali, o grupo dela. Então, tem um grupo que vai trabalhar no caixa nas terças-feiras, a cada 4 semanas, na parte da manhã, por exemplo. Então, essa pessoa fala com o funcionário, essa pessoa funciona como elo entre a pessoa funcionária e a gestão da loja também, fala o que precisa naquele dia específico, ok, então organiza quem veio, tem lista de presença e organiza o turno. E as pessoas cooperantes regulares, que vai ser a maior parte das pessoas da Goma, assim como é na Park Slope, que não são contratadas, não recebem salário, assim como as pessoas cooperantes líderes de turno, e cumprem o seu turno a cada 4 semanas de 3 horas. E aí eu coloco essa frase para a gente se perguntar quais os benefícios que a gente pode ter através da organização do trabalho coletivo. Porque conversando também com o Joe Holtz, que é um dos fundadores da Park Slope, ele fala, não é sobre alimentação, na verdade, é sobre pessoas querendo fazer alguma coisa juntas. Isso é muito importante para a gente entender qual é a base desse tipo de modelo que a gente está pegando, que é como co-op, né? E aí, atualmente, a Park Slope tem 14 mil pessoas cooperantes associadas. E aí, o sortimento de produtos. Isso daqui é um texto que eu tirei de um estudo sobre a Park Slope. Vou ler aqui, ó. Uma prioridade e a principal força do modelo da Park Slope é que ele permite que as pessoas de origens muito diferentes cooperem entre si. O traço comum entre os membros da Park Slope é o desejo de ter acesso mais fácil a alimentos de alta qualidade. Mas o que isso significa exatamente varia dependendo da pessoa. O modelo Park Slope pressupõe que as questões sociais são tão importantes quanto as questões ambientais. Então, lá dentro, eles trabalham com 6 critérios. A gente está organizando os nossos, mas tem a ver bastante com isso daí, né? Então, primeiro, o impacto ambiental, a questão do local. Então, eles pegam um raio ali de 500 quilômetros, mais ou menos, dentro de Nova York. Eles estão lá no Brooklyn, em Nova York. Então, a ideia não é pegar um negócio importado da Dinamarca. Ele vai ver, eu tenho queijo que é produzido aqui no sul do estado. Eu vou consumir do local, do que está perto. O comércio justo. Então, ele tenta prezar por produtos que têm um comércio justo, que as pessoas recebem bem. Então, por exemplo, aqui no Brasil, né, a gente teve questões de trabalho análogo a escravo em produções. A ideia é não consumir esse tipo de produto, por exemplo, um dos critérios. Qualidade do sabor, que é importante vender comida gostosa, porque todo mundo gosta de comer comida gostosa. O preço, para que seja acessível para todos. E essa responsabilidade em atender às necessidades culinárias do bairro por uma questão de imigração lá também, né? No Brooklyn, então, se você tem imigrantes árabes, imigrantes judaicos, pessoas que comem regime de comida kasher, eles vendem. Então, o que é importante de mostrar é que, diferentemente de um instituto aqui de São Paulo, que só vende orgânicos, esse modelo ele não vende só orgânicos, porque eles têm esses 6 critérios e ele entende que ele precisa prover tudo o que for necessário. Então, eles vão equilibrando para que tenha tanto a possibilidade dos orgânicos, para quem quer consumir orgânicos, quanto a possibilidade de bons produtos, que não necessariamente sejam orgânicos, que sejam acessíveis no preço, por exemplo, para as pessoas decidirem, entenderem onde elas vão gastar o dinheiro, o que elas estão colocando como prioridade também. Então, a Gomo Coop vai vender papel higiênico, vai vender água sanitária, vai vender tudo isso, tomate orgânico. As frutas, por exemplo, a gente está pensando em vender só orgânicos. A gente está entendendo, e aí outros produtos podem não ter orgânicos, isso ainda está sendo fechado lá na Gomo Coop. Mas na Park Slope, eles têm de tudo, mesmo nas frutas, tem orgânico e não orgânico. E a gente tem feito contato com outras co-ops, outras iniciativas dentro do mesmo modelo, como a La Louve e a Rizoma, são de Paris e de Lisboa. A La Louve é uma que está bem grande, eles foram os que mais estudaram a Park Slope, e a Rizoma é uma que começou pequenininha, com 4 pessoas, agora estão em 340, eles ainda têm essa cara mais de boutique, no sentido de eles têm menos produtos. A La Louve defende que, para funcionar, tem que ter muitos produtos no supermercado para poder todo mundo consumir tudo lá onde quer consumir. Então, a nossa proposta da Gomo
é a criação dessa loja coletiva na cidade de São Paulo, sem fim lucrativo, gerida pelas pessoas cooperantes, que ofereça produtos e alimentos preferencialmente, mas não só, livres de agrotóxicos, agroecológicos, a granel e provenientes de relações justas de trabalho para todas as pessoas participantes. E todas as pessoas cedem 3 horas do seu tempo a cada 4 semanas na loja da cooperativa. E aí, só para passar rapidamente, os nossos pilares são os princípios do cooperativismo, o labor, né, o trabalho de todas as pessoas cooperantes, a transparência e a sociocracia, que eu vou falar rapidamente. Então, o cooperativismo, como eu falei, e vou retomar aqui, cooperativismo como relação, né, associação entre pessoas, animais, é uma coisa que existe desde sempre, né? A gente vê na natureza. Mas o cooperativismo como forma de negócio, de existir, de empreendimento, ele surge ali em 1844, considera-se, com 28 pessoas que decidiram montar um armazém e fizeram a primeira cooperativa de consumo. Então, as cooperativas de trabalho, cooperativas de saúde, todas são antecedidas por essa cooperativa de consumo de Rochdale, aí da Inglaterra, que vai fazer esses 7 pontos aí, princípios do cooperativismo, aos quais a gente na Gomo também está seguindo. Então, vocês podem ver aí adesão livre voluntária, gestão democrática, participação econômica, porque todo mundo compra uma cota à parte, autonomia e independência, educação, intercooperação e interesse pela comunidade. Então, passando mais rapidinho, o labor de todas as pessoas cooperantes, que é a base da coisa toda, e que, além de ajudar na questão monetária, né, de economizar, o mais importante é um senso real de copropriedade. É muito comum a gente ter cooperativas que não têm participação e as pessoas não se sentem muito donas. A ideia toda do cooperativismo é essa, né? Todo mundo é dono daquele negócio. Então, a gente foi entendendo que o trabalho de todas as pessoas cooperantes, todo mês, pelo menos uma vez ali, 3 horas, o mínimo, já dá pelo menos um pouco esse senso real de copropriedade, porque todo mundo que está ali dentro sabe o que está acontecendo e como se dá a coisa. E também tem essa ideia de fazer grupos que se reúnem com regularidade. Então, tem a possibilidade de você cumprir o seu turno cada mês meio aleatório, né? Porque eu tenho horários muito flutuantes, mas uma ideia bem legal é, eu pego sempre o turno de cortar queijos nas segundas-feiras da manhã da primeira semana do ciclo de 4 semanas. E aí você vai tendo as mesmas pessoas que você vai encontrando uma vez por mês e que não vão ser seus amigos, mas são pessoas que você vai criar uma relação e vai começar a trocar ali dentro, um senso de comunidade vai poder ser construído, né? A transparência é o nosso terceiro pilar. A gente preza pela transparência, permitindo acesso aos dados, a compreensão e ao aprendizado, entendendo que a transparência é o que distribui o poder. É a coisa mais importante para a distribuição do poder, e isso vem também da sociocracia. Vou falar por cima aqui. Sociocracia, ela não é equivalente à democracia, ou diferente da democracia, ou mesmo da... Oh, meu Deus! De todas as outras cracias que podem existir. A sociocracia, ela é um conjunto de ferramentas, ela é uma forma de governança que está pautada aí em 7 princípios. E a gente tem usado esses sistemas, essas ferramentas, já faz 1 ano e meio aí, né? Então, a transparência fica no topo, porque a sociocracia é uma proposta de como fazer com que o poder não se acumule na mão de uma pessoa só. Então, a primeira coisa de todas é a transparência. Todo mundo pode ter acesso a tudo, desde que não seja uma questão de lei geral de proteção de dados. Não significa também que CPF, RG e informações sensíveis estarão disponíveis, mas todo mundo pode acessar, por exemplo, atualmente no grupo que a gente está trabalhando, todo mundo tem acesso a todas as atas das reuniões, né, dos círculos, que são os grupos. A gente tem a equivalência e a eficácia. A gente trabalha para que todo mundo possa ter voz, mas a gente também se organiza para que isso não cause morosidade no processo, né? Que seja eficaz a coisa e a gente possa caminhar. E o consentimento e a responsabilidade é porque nos processos de tomada de decisão da sociocracia, a gente conta com o consentimento, que é a ausência de objeção. Então, diferente da democracia, que você simplesmente vota e pode também falar voto em branco, nesse sentido, a gente tem uma proposta que não existe voto em branco, e o grupo vai encontrar um momento que não tenha objeção. Isso significa que o caminho que a gente vai escolher talvez não seja o meu caminho preferido, mas é um caminho ao qual eu olho e falo, tá, é possível a gente ir por aqui. Se eu tiver uma objeção, não é uma opinião. Uma objeção é uma coisa que eu olho e falo, eu estou vendo uma coisa nesse caminho que a gente está tomando
que vai impedir que a gente chegue no nosso objetivo. Então, eu coloco essa objeção é uma oportunidade para que seja melhorada. Você falou Oi, alguém tá falando? Pode falar. Acho que alguém abriu o microfone sem querer, né? Sem problema. Beleza. Então, a objeção ela é uma oportunidade para melhorar a proposta que está colocada ali e para a gente seguir. E o empirismo e a melhoria contínua é porque a gente sempre, em vez, às vezes, de ficar 3 reuniões discutindo, não sei, a gente tenta chegar numa coisa que dá para a gente experimentar, nem que seja por 4 semanas, por exemplo. Vamos experimentar e aí a gente avalia e entende se rolou. Então, a gente coloca em prática e avalia para ter uma melhoria contínua. Aí tem vários textos que eu coloquei, mas não vou poder passar por isso agora. E aí os ciclos são a forma com que a organização sociocrática funciona. Esses daí que eu coloquei são ciclos da Gomo Coop. Então, a Gomo Coop atualmente está organizada dessa forma, meio maluco, um monte de coisa. Tem até um erro aí do texto falando governança. Se governança considera o ciclo geral Gomo Coop, que a gente passou por uma reestruturação esses dias, essas semanas para trás. Atualmente, a gente tem um grupo que chama MIGS, que vocês podem ver que está ali no ciclo Relações MIGS Gomo Coop, porque o ciclo de relações cuida disso. Mas o MIGS, na prática, tem sido um grupo de WhatsApp das pessoas que sabem que terão vontade de participar da Gomo Coop assim que ela abrir, mas não podem participar agora no momento de fundação. E a gente tem a Mexerica, que está lá em cima, que são reuniões quinzenais entre as pessoas que estão no grupo fundador, que são em torno agora de 40, e as pessoas do MIGS também. O MIGS tem 170 pessoas, mas aí nas reuniões vão aparecendo no máximo 10, né? A gente espera que possam aparecer cada vez mais, mas aí a ideia é ter essas reuniões quinzenais chamadas de Mexerica, porque são a união de todos os gomos, já que nós somos a Gomo Coop, para a gente poder falar sobre o projeto e discutir também pontos importantes, poder ouvir várias vozes. Então, tem 3 ciclos aí que são os principais, né? O ciclo recurso e processo, relações e identidade, como está escrito aí, o recurso e processos, ele vai cuidar ali do fluxo em geral, produtos e serviços, logística, qualidade de produtos, dados e informações, equipamentos em geral. Atualmente, tem lá o financeiro e o financiamento, que é um grupo que está organizando como financiar essa proposta, né? E o localização imóvel que está ali daquela forma, porque ele é um ciclo que vai se desfazer assim que a gente encontrar o nosso imóvel. E aí tem o Relações, que cuida do clima, da motivação e atua na área de comunicação, e o Identidade, que cuida da cultura e biografia, propósito, visão e valores da Gomo Coop. Então, isso é como a gente se organiza. Só para vocês terem noção, todo mundo que está aqui, que é da Gomo, né? Eu, a Tânia, a Débora e a Flor, somos todos do ciclo Relações, que a gente cuida de como a Gomo se mostra para o mundo e também como ela se organiza dentro ali as relações internas. Mas essa aqui é uma atividade, por exemplo, do ciclo de relações que foi passada para a gente poder estar aqui apresentando o projeto para vocês. E aí, só sobre a localização, que sempre perguntam, aí eu já deixo atualizado aí, a gente fez aquela pesquisa de viabilidade, jogou os CEPs no Google Maps e traçou aí essa área, mais ou menos, de busca que o pessoal do localização imóvel está começando a olhar ainda, porque também a gente ainda não tem um estatuto social, não tem um CNPJ, que está sendo iniciado agora, então a gente ainda não poderia alugar realmente um lugar, mas a gente já está querendo ter noção de possibilidades de locação desse imóvel. E a gente está olhando por essa região mais ou menos aí de Centro Expandido até Bela Vista, Bom Retiro, um pouco de Barra Funda também. E essa é a Gomo Coop, então. Deixa eu voltar aqui, que estava bonitinho aquele slide. Aqui. Esse é o nosso logo. Essa é a Gomo Coop, uma proposta de cooperativa de consumo participativa, que agora a gente abre para conversar sobre e trocar umas ideias. Eu já tenho aqui no chat uma pergunta da Raquel Toneto. Ainda Perfeito. é possível participar do grupo fundador? Como faz? Sim, é possível sim. Tem alguns passos só, que é responder a pesquisa de viabilidade. Aí você pode participar de uma mexerica, por exemplo. E aí a gente tem reuniões de boas-vindas, que a gente apresenta o projeto, alinha tudo, e a pessoa é encaminhada para um dos ciclos mães. O que a gente tem pedido só é que as pessoas que estarão no grupo fundador necessariamente têm que poder participar de um dos ciclos mães, que tem reuniões semanais.
Então, dependendo, o recurso de processo está na quarta à noite, o relações está na terça de manhã, tem algumas variações, e que tenha essa disponibilidade, essa vontade, com certeza, de estar junto com a gente no grupo fundador. Ah, muito bem. Aí agora o Matheus está perguntando, deixa eu ver aqui a pergunta dele, só um instante. Quais produtos serão vendidos? Produtores, fabricantes dos produtos também fazem parte da COP? A gente ainda está fechando quais produtos exatamente serão vendidos. O que a gente tem de indicativo é que a gente quer tentar cobrir o máximo possível de uma compra mensal, como eu tinha comentado, né? Então, a gente venderia desde papel higiênico, água sanitária, até arroz, até hortifruti. Então, a gente cobriria uma vasta gama. E, como eu disse, não necessariamente tudo será orgânico, mas todas as possibilidades de orgânico terão lá disponíveis. Mas, por exemplo, às vezes você tem um arroz orgânico ou uma coisa que está mais cara e uma pessoa que não tem uma situação econômica que possa comprar esse arroz. Mas ela fala, frutas eu compro só orgânico, mas o resto eu não estou conseguindo comprar tudo orgânico. Então, a gente também se organiza para que tenha uma possibilidade que pode não ser não orgânica, mas ela está dentro de alguns parâmetros mínimos e seja acessível, para que todo mundo possa participar dessa empreitada. Produtores, fabricantes fazem parte da Coop. A gente está estudando isso, mas provavelmente a pessoa que é produtor e fabricante pode fazer parte da Coop, no sentido de pode ser trabalhador-consumidor, mas isso não mudaria a relação de produção e de fornecimento para a cooperativa. Isso daí não tem ligação. A gente tentou entender se teria uma facilidade, uma possibilidade dos produtores serem cooperativados e a gente pagar menos imposto, alguma coisa. Do que a gente viu até agora, não é possível, porque isso caracterizaria uma cooperativa com duas frentes, que seria tanto de produção quanto de consumo, e nós só podemos ser uma, aí seria de consumo. Olha, eu vou sugerir que, em vez de escrever no chat, agora que ele já está respondendo as perguntas, se quiserem levantar a mão e a gente vai dando voz para quem tiver perguntas. O Matheus já está de mãos levantadas. Pode fazer tua pergunta, Matheus. Boa noite. Boa noite. Boa noite a todos e todas aí. Gratidão pela explicação. E, companheiro, queria perguntar um pouquinho, continuando, a legislação impede, então, que a cooperativa tenha duas frentes, tipo, que nem você estava falando da produção e do consumo, né? A cooperativa tem que se enquadrar numa dessas? Isso, uma cooperativa no Brasil ela tem que ser de uma das categorias, né? De trabalho, de consumo, agrícola, de médicos, educacional. Então, o que acontece? A gente, por exemplo, o grande lance é quando a gente vem, como cooperativa de consumo, vender para uma pessoa que é cooperante, que é uma pessoa cooperante, isso é considerado um ato cooperado. Então, o ato cooperado, que é a atividade fim sendo feita dentro da cooperativa, ela não incide alguns impostos, assim, mais ou menos. No sentido de que, se a gente, por exemplo, decidisse vender para pessoas que não são cooperantes, para qualquer pessoa que passasse, essa venda seria um ato não cooperado, que eu estaria vendendo para uma pessoa não cooperante. E aí incidiriam outros impostos, por exemplo. Então, tem essa questão. E aí não dá para a gente burlar, até agora que a gente viu, ou tentar fazer de um jeito que facilite isso, porque senão a cooperativa teria dois fins, que é comprar, né, que é produzir e vender. O que a gente tem visto com o advogado é isso, que a cooperativa de consumo ela só pode vender, e o que a Sescoop, que também é o órgão de cooperativismo que tem auxiliado a gente, explicou para a gente é isso, e isso não muda. Mas, como eu disse, a pessoa pode ser produtora e fazer parte lá da cooperativa, e aí ela também fornece, mas não vai mudar em nada a relação dela lá dentro, como cooperante da cooperativa de consumo. A Raquel Legal, disse Tito, que ela não muito está obrigado. podendo... De nada, Só- Matheus. Só para concluir, aí, dizer também que é porque eu estou na parte aí da produção e olhando até a área de vocês, se em breve vocês quiserem conversar a questão aí café agroecológico, de qualidade aí do sul de Minas, a Maravilha. gente pode trocar essa ideia. Também estamos estudando aí maneiras cooperativistas, né? Mas a gente Tá. pode conversar isso aí. Muito obrigado, boa noite.
Se você quiser deixar o Beleza. seu contato, Matheus. Por favor, Matheus, isso. se você quiser colocar o seu contato no chat, porque depois a gente vai mandar a gravação e o chat também para o grupo. Aí vocês Tá também bom. podem ter acesso a esses contatos, tá, Chico? Perfeito. A Raquel Toneto, ela disse que ela não está podendo falar no momento, então eu vou ler a pergunta dela. Já que aqui no Brasil a folha de pagamento não é um custo tão alto, onde estão os custos principais? Quais as estratégias para diminuir os preços? Eu acho que você já falou, mas ela deve ter entrado um pouco depois da sua explicação, né, Chico? Mas eu posso falar um pouco mais sobre isso, que eu estava até na reunião com o financeiro agora, que a gente está quebrando a cabeça nisso. O que acontece? Esse modelo de negócio, a gente discutindo com o pessoal da França, eles propõem que para funcionar tem que ter um giro muito alto. Por isso que eles falam, vocês têm que oferecer tudo que for possível. Se a pessoa for no seu estabelecimento só para comprar uma coisinha e aí vai no outro para comprar o que falta, ela vai acabar deixando de fazer parte do seu. Porque o seu, ela vai precisar trabalhar, se envolver, e não vai conseguir tudo que ela precisa. Então, você tem que dar uma coisa em troca para ter essa fidelidade. Então, uma coisa que ajuda a manter financeiramente é uma diversidade muito grande de produtos. Outra questão que aí, o que é o custo principal que a gente tem visto é a questão normal, né? Aluguel. Então, por exemplo, o pessoal de Portugal, eles ficaram 1 ano num espaço bem pequenininho, mas que tinha sido uma parceria entre uma instituição lá que tinha relação com o governo, então eles não pagavam aluguel, por exemplo. Aí depois que eles cresceram um pouquinho, começaram a conseguir pagar aluguel e tal. Aqui a gente está entendendo se a gente vai conseguir esse lugar, não, ou se a gente tem que abrir já num lugar grande, estamos entendendo isso. E aí tem o custo de pessoal ainda é um custo que existe no Brasil também, porque é isso, né? Se a gente fosse abrir já com 6 funcionários, que nem é tanto com o supermercado, é o mesmo tanto que tem lá no Instituto Feira Livre, então a gente abriria com uma folha de pagamento parecida. Então, teria que girar mais para a gente conseguir baixar os custos, né? Outras coisas que são um custo principal é a reforma do espaço e geladeira, essas questões. Então, o que a gente considera é, por exemplo, talvez a gente abra com uma geladeira e as coisas sendo vendidas assim, em caixotes, uma coisa que não tem um gasto tão grande. E aí, como a gente entende que todo mundo que está ali comprando é parte do projeto, entende que a gente está numa fase de experimentação, por exemplo. É uma possibilidade que a gente tem. E aí a gente não tem daí essa missão, digamos assim, de atrair a pessoa pelos olhos tanto, né? Como um supermercado que deixa tudo lindo, tudo mais. A gente tem que ser limpo, obviamente, porque todo mundo quer um lugar limpo, mas talvez no começo a gente não precisa ter as geladeiras mais caras possíveis, ou então as prateleiras prateadas. A gente vai entendendo e conseguindo diminuir por aí os custos. Eu diria que tem sido essas as nossas estratégias, e também entender a cota-parte é uma coisa que ajuda, né? Por exemplo, se a gente abre com 250 pessoas, pagando R$100 de cota-parte, a gente já abre com 2.500, 25 mil no caixa. E é um dinheiro que a gente pode usar um pouco, mas não pode usar tudo também, porque a gente tem que manter esse dinheiro aí, porque no caso das pessoas quererem sair, elas vão retirar esse dinheiro. Mas é uma coisa que pode ajudar. E uma outra estratégia seria também, porque na nossa proposta, todo mundo paga o mesmo tanto de cota-parte. Mas se alguém tem mais grana e está a fim de ajudar o projeto, por exemplo, ela pode fazer um contrato de financiamento, eu vou emprestar para a cooperativa, não sei, 5 mil, e daqui 3 anos eu vou receber isso, e aí, diferente da cota-parte, vai ser reajustado, porque é um financiamento. Então, tem linhas possíveis que a gente está pensando para poder dar pelo menos o primeiro start, porque eu acho que quando abrir, quando tiver a loja, quando todo mundo puder ir, entender, é perto da minha casa, longe da minha casa, como que eu me organizo para ir todo mês, aí eu acho que a gente vai ter um pouco uma relação mais duradoura e mais verdadeira, talvez, com as pessoas que estão a fim de participar. Ari, você está muito quieto, Ari. Você não fez nenhuma pergunta ainda. Ari? Tudo bom, Ari? Eu estou me controlando aqui.
Não, então não precisa. A palavra está com você. Não, eu nem sei por onde começar. Vamos lá. Primeiro, dar os parabéns para o Chico aí, para o pessoal, porque vocês estão fazendo um mix de conceitos muito interessantes. Eu frequentava lá em Pinheiros, na Vila Madalena, lá, aquele primeiro espaço que eu já esqueci o nome, minha memória está fraca. O Instituto Chão, né? Instituto Chão. Frequentei e comprei muitas vezes lá. Depois frequentei e comprei aquele lá da Major Sertório ou General Jardim? Qual que era o... Major Sertório, Feira Livre. Feira Livre. Comprei, fui lá várias vezes, tal. Aí veio a pandemia, vamos dizer. Então eu parei de comprar. Até hoje, essa questão da entrega é uma coisa muito logística. Eu diria que é uma preocupação que vocês têm que ter na cabeça. Muita eficiência logística. E por que eu digo isso? Porque é muito fácil você queimar um cliente, experiência própria, com uma logística ineficiente. Logística pode matar o teu negócio, uma logística ruim. Se atrasa a entrega, se o cara que entrega não é simpático, se o jeito que entrega a mercadoria é numa sacola sem alça, como eu recebi de um pessoal aí, que chega numa sacola que você não tem como segurar. Se você não tem alça, você tem que segurar por baixo. Agora, se segura 4 sacolas por baixo, fica meio difícil. Você segura com a alça. Então, são detalhes assim que... até o cara da... Você conhece o pessoal da Urban Farm também? Conheço de nome, mas não Urban troquei. Farm é um bom case para vocês pesquisarem e fornecerem, porque eles fornecem... essa é a primeira dica, vai aí do dia, né? Eles fornecem legumes e verduras. E quando você fala, para mim, me pegou um pouco. Quando você fala, não, eu vou ter frutas orgânicas só. Eu falei, pera, e os legumes e verduras, não vai ter orgânico? Tem que ter, porque para quem é orgânico, né? Legumes, frutas e verduras, os 3, né? Então, eu queria falar disso, queria falar da logística, do custo de logística, inclusive. Eu concordo com vocês têm que começar startup, baixíssimo custo. Adorei essa história dos cooperantes, né? Essa história dos cooperantes eu adorei. Adorei a sociocracia, que a gente empiricamente tenta fazer aqui no Trabalho 60+. Apesar de eu ter chamado 2 pessoas há 3 anos atrás do Instituto de Sociocracia para falar para a gente, eu sei que sociocracia é maravilhoso, é difícil, mas a gente está tentando empiricamente fazer o nosso modelinho de sociocracia que tem a ver com o que você apresentou. Ainda não chegamos lá, mas é uma evolução. Mas tem tudo a ver isso que você falou. Eu queria comentar também, antes que eu esqueça, da questão da cooperativa. O Trabalho 60+, quase começou como uma cooperativa há 6 anos atrás. Aí o problema foi que, na verdade, o Edu verificou esse problema de que uma cooperativa tem que ser estritamente, como você falou, de uma área, e aqui é um caldeirão, tem gente de tudo quanto é coisa, com tudo quanto é projeto. Agora, eu, Ari, tenho uma frustração enorme, porque um dos meus projetos que ainda não vingaram para o Trabalho 60+, seria uma cooperativa, vou te dar o nome completo, Cooperativa de Crédito Colaborativo Sênior. Essa cooperativa de crédito tem muito a ver com o que você falou, com a tua modelagem, só que ela teria que ser colaborativa. Aí entra os cooperantes e para o público sênior. E não é só para emprestar dinheiro para pagar dívida, seria para empreender.
muito desse crédito deveria ser para empreendimentos, para empreendedorismo, né? Então, é uma frustração minha que eu ainda não consegui. Eu acho que eu vou, uma hora dessa, talvez, conversar com vocês o que eu posso aproveitar dessa tua modelagem numa possível cooperativa de crédito colaborativo sênior. Tem a ver um pouco com Yunus, tem a ver um pouco com Yunus, mas não é só Yunus, tem a ver com sociocracia, tem a ver com isso que você falou. Né? Agora, isso é muita coisa para conversar. Eu tenho uma curiosidade enorme. Aonde se chegou nessa equação de 3 horas por 4 semanas? Qual é a fundamentação teórica dessa equação? Alguém fez conta? Alguém testou 3 horas, 2 horas, 5 horas a cada 2 semanas? Como é que se chegou nessas 3 horas de colaboração, de trabalho voluntário, que eu estou entendendo que isso é uma das chaves para baixar custo mesmo? Como se chegou nessa equação de 3 horas por 4 semanas? Eu vou passar a palavra para a Débora falar um pouco, eu já falei bastante. Vai lá, Tá Débora. bom, Chico. Obrigada, Chico. Débora, não só isso. Ah, tá. Ari, vou começar de trás para frente. Esses cálculos de horas, na verdade, a gente está usando outras cooperativas como exemplo. Então, a gente está trazendo experiências de fora, que são cooperativas, não sei se você estava desde o comecinho, se eu for me repetir, Acho me que não. perdoe. A gente tem 2 modelos de cooperativa. Eu vi. Então, é a partir daí. E aí, a gente volta para o que o Chico falou sobre experimentar, sobre o empirismo. Então, a gente vai tentar trazer esse modelo para cá, testar e ver se funciona. A gente vai aplicar ele por um período, depois desse período sentamos e conversamos. Funcionou? Está ok? Está todo mundo feliz com isso? Com sentido, seguimos neste modelo. Não, olha, a gente percebeu que precisa ser 3 horas e 20 minutos, vai se mudar. Então, é uma coisa que ainda não foi calculado, porque ainda não está operando. Então, a gente não tem muito como fixar. Aí, vou voltar lá para trás, quando você falou de delivery. Ainda não está definido se a cooperativa vai mesmo ter delivery ou não, por isso que o estudo da localização é muito importante para nós, para que seja acessível. Então, tem um limite máximo de estação de metrô, de ponto de ônibus, tem que ser acessível em todos os sentidos para todo tipo de pessoas. Então, essa é uma grande preocupação, para que a gente, pelo menos inicialmente, a gente não pretende ter delivery. Quando você fala das frutas orgânicas, o Chico deu um exemplo só, mas depois ele mesmo falou que a gente vai ter todo o espectro orgânico, mas vai ter o não orgânico também, para que as pessoas que não têm o bolso que alcance o orgânico, que a gente tem uma grande preocupação nesse sentido, possa também fazer suas compras, que a gente não acha interessante que um cooperante vá lá e compre as frutas ou verduras orgânicas, porque tem um preço bacana, mas ele vai depois lá para o atacadão, comprar detergente, sabão em pó, papel higiênico, arroz, feijão. A gente gostaria que o cooperante encontrasse ali, se não tudo, quase tudo do que ele precisa para a sobrevivência daquele mês, ou daquela quinzena, como ele optar por fazer compras. Geralmente, a gente entende que seria uma compra mensal. E assim, mais uma vez, tudo é flexível e tudo é para ser testado. Então, a gente abraça muito essa fluidez. Isso a sociocracia nos ensina e o próprio modelo de cooperativismo nos ensina, porque vai ser aberto. A gente pretende começar num tamanho e expandir. E cada grupo, cada pessoa que entrar vai trazer novas experiências e vai ser ouvido. Por isso que foi criado o Mexerica. Mexerica é uma reunião que está aberta a todos e todas que se interessam. Eles vêm e é importante que todo mundo seja ouvido. Ah, mas eu fui ouvido, não foi colocado em prática. Mas talvez seja lá na frente, ou foi colocado em prática de outra forma.
mas sempre as pessoas vão ser ouvidas. Nós somos todos ouvidos e ouvidas. Então, eu queria só deixar isso bem claro para você. E, assim, eu queria falar um ponto que é um ponto que me toca o coração também, que é a simpatia do atendimento, ou do entregador, ou do vendedor, ou do caixa. A gente também fala, quando a gente fala em educação, a gente pensa nisso como um todo. Então, sim, a simpatia, o respeito, é o que nos move. Então, a gente vai ter essa preocupação, sim, a gente já tem. E dentro da sociocracia, quando a gente dá a voz para as pessoas, a gente procura, todo mundo fala no mesmo tom de voz para que haja esse respeito, essa compreensão. Então, eu vou acolher as suas dúvidas e vou esperar que você acolha as minhas. E aí a gente cria esse fluxo que fica bem gostoso. E é o que a gente quer levar quando a Gomo for muito grande. A gente tem uma das pessoas da Gomo que ela diz assim, nossa, eu espero que a Gomo seja tão grande que a gente tenha mais de 2.000 pessoas. E a gente pretende chegar lá, mas que essa sensação de propriedade, de cooperação, de pertencimento sempre exista, independente do nosso tamanho. Débora, parabéns pelos teus comentários, concordo em 98,8%, tá bom assim, não? Tá maravilhoso, Ari. 98,8% é bom, né? É porque você não sabe, mas bom humor é um dos nossos valores do grupo, né? Faz parte da... Bom humor é fundamental. E essa questão, eu vou voltar só nessa questão do delivery. Eu vou dizer a minha experiência. Eu vivo no conceito da cidade de 15 minutos. Eu não sei se você conhece esse conceito. Então, o conceito da cidade de 15 minutos é que você possa fazer num raio de 1 quilômetro, a pé ou de bicicleta, tudo o que você precisa na tua vida. Então, algumas cidades já estão implantando isso, etc, etc, etc. Aqui onde eu estou, na aclimação, eu consigo fazer praticamente quase tudo num raio de menos de um quilômetro, a pé ou de bicicleta. Porém, eu ainda peço delivery. Mesmo, eu vou te dizer, se você falar com o público sênior, que é o nosso caso, essa questão, por exemplo, se eu fizer uma compra de material de limpeza, é Cândida, é álcool, é Omo, é isso, é aquilo, isso aí pesa 20 quilos ou mais, 30 quilos. E como eu, particularmente, e 97,6% das pessoas nessa idade tem algum probleminha de coluna, possivelmente, então eu não vou arriscar de pegar um peso, né, se eu posso pedir que uma pessoa me entregue aqui no prédio, né? Então, essa coisa do delivery é fundamental para nós e para muita gente, né? Muita gente. Eu diria que se você não tiver delivery, nesse mundo híbrido atual, eu diria que vai perder muitos clientes, porque mesmo quem mora a 100 metros do ponto que você escolher, a 200 metros, ele não vai querer sair lá carregando 30 quilos nas mãos. E eu não tenho mais carro. A geração jovem não tem mais carro, não quer comprar carro, você sabe disso. E nós também já estamos deixando o carro para lá. A gente vive de Uber, de ônibus, de metrô. Ou seja, essa questão de praticidade. Hoje o mundo requer praticidade em tudo. Eu acabei de brigar com um cara que me ligou aqui do banco, porque você já tentou entrar no site GovBR? É uma loucura. Os caras fizeram um negócio do governo para você não conseguir user experience zero, nota zero de user experience. Mas, em geral, as empresas querem buscam uma praticidade melhor. Então, eu diria, tudo que você fizer do bom atendimento, da praticidade, da facilidade, você vai crescer com o teu público. E até alguns mimos. O pessoal brinca quando eu falo de mimo, mas a gente adora mimo. O brasileiro adora um mimo. Adora uma embalagem diferenciada, um agradozinho, uma coisinha, né? Isso faz parte de você manter o teu público
que é o que mais as pessoas querem. Não adianta eu comprar uma vez só de você. Não adianta eu comprar uma vez só. Eu tenho que ser fiel. Fidelidade. Fidelidade é outra palavra-chave hoje em qualquer comércio. E a gente é fiel até a página 2. Eu sou fiel até a página 2, porque se o comércio pisar na bola, ou a empresa, seja ela o Magalu, ou seja vocês, se pisarem na bola, o cliente corta. Pode ser o grandão, o mega empresário ou um pequeno, né? Então, são só alguns comentários, mas vamos lá. O Chico está com a mão levantada. Chico, pode falar. Eu acho que uma coisa bem básica, só a partir do que você falou, é a diferença que a gente tem de cliente e pessoa cooperante. Tem que lembrar que na cooperativa não existe cliente. Então, se você sente que a cooperativa não te chama, você pode propor alguma coisa para a cooperativa, por exemplo. Isso que você falou do delivery é muito importante. Por exemplo, se alguém fala numa assembleia que a gente tem, precisa de delivery, a gente coloca na roda e vê se é uma possibilidade abrir um turno. Então, teria um turno de pessoa cooperante que faz os deliveries, por exemplo. Ou então a gente juntos explora e entende que quem quiser delivery paga por fora e tudo bem. O que você falou, por exemplo, da necessidade é uma coisa muito boa de ouvir e que eu não tinha pensado, por exemplo, que é isso, uma pessoa que não pode carregar peso, por exemplo. Qual que é a possibilidade de solução que a gente pode pensar juntas, juntando aqui explorações e tudo mais. Sinto que, por exemplo, a Débora vai trazer uma coisa daqui a pouco que vai ajudar muito nisso. Então, essa base diferente. Então, isso que você, por exemplo, falou da fidelização. A fidelização, de certa forma, no projeto de cooperativismo participativo, ela é meio obrigatória por parte do próprio cooperante, porque se ele não for pelo menos uma vez por mês, ele não pode participar, porque ele tem que trabalhar o turno dele 3 horas a cada mês, a princípio. Então, por exemplo, necessariamente ele já iria e poderia fazer umas compras, a ideia é que ele faça a compra do mês no dia do turno dele, por exemplo. Isso da questão da proximidade dos 15 minutos é uma ideia muito boa. E, seria maravilhoso se a gente tivesse em cada bairro uma cooperativa de consumo participativa, que as pessoas participassem, mas não é essa a coisa que tem. O que a gente tem dentro do modelo que a gente vive dentro dos meus 15 minutos ali tem um supermercado. E isso já supre. Então, tem que lembrar também que a cooperativa, a ideia não é simplesmente suprir de comida, né? Como um instituto, por exemplo, que aí seria outra história. E aí o pulo do gato que a gente está tentando entender é exatamente isso. As pessoas vão se fidelizar, vão ter interesse nisso? Quantas pessoas vão ser? Acontece um boom lá em Nova York, que são 14 mil, lá em Paris eles conseguem 2 mil, e aí é isso, o grande grosso talvez sejam pessoas que estejam ali 20 minutos perto, mais ou menos, mas tem gente que às vezes atravessa a cidade por uma questão de mais ativismo, digamos assim. Uma solução que lá nos Estados Unidos eles têm que é legal, eles têm um turno que é a pessoa que acompanha as pessoas para o metrô. Eles ficam a mais ou menos umas 8 quadras do metrô mais próximo, e aí tem uma pessoa, um turno, e uma pessoa sempre fazendo com um carrinho de compras, e é o walker, né, o andador. Você coloca suas compras, ele vai andando com você, conversando. No documentário, depois vou disponibilizar, é muito legal, mostra essa relação que vai se construindo das conversas entre a pessoa que anda e a pessoa que fez as compras, né? Isso é bem legal. Passo agora a palavra para a Débora, então, que ela está com a mão levantada. Obrigada, Chico. Pensando no Walker, Ari vira um exercício gigante de cooperativismo para fora do prédio da Gomo. Então, a gente, enquanto cooperante, enquanto quem vai estar lá dentro trabalhando e consumindo, a gente vai formar os grupos. Primeiro, a Gomo não quer ser e não pretende ser, a gente não pode ter essa soberba de que a gente vai ser a solução para tudo, para todos e para todas e para o Estado, para a cidade toda. São Paulo é muito grande. Por isso que a localização é muito importante, para que a gente atinja um maior número de pessoas. Mas a gente, infelizmente, ou felizmente, porque eu acho que é felizmente, não pretende ser a solução total, até porque a gente abre para que outras cooperativas de consumo nasçam. Como o Chico apresentou, nós seremos a primeira
Ele não falou a primeira e última. E eu acho isso bem legal, né? A primeira, então a gente só está trazendo essa ideia que esperemos que se espalhe. A história dos 15 minutos é incrível, mas aí eu acho que podem se formar os grupos de 15 minutos. Então, beleza, você não tem carro? Ah, Ari, mas eu tenho, nós somos amigos. Beleza, Ari, vamos lá, a gente vai trabalhar no mesmo dia, no mesmo turno, eu te levo, a sua compra vai ficar mais pesada, eu te dou uma carona, a gente racha a gasolina. Exemplo. Então, de repente, a gente pode formar essas bolhas, né? Ou esses círculos de amigos que vão se espalhando. Então, a gente pode combinar, o nosso grupo vai procurar estar no turno mensal ou de cada 4 semanas junto para poder se ajudar. E do delivery, o Walker é legal. E aí eu acho que a gente pode pensar, isso a gente pode até depois levar ou para o Mexerica, ou mesmo para dentro de outros círculos, a história de ter pessoas cooperantes nas diferentes faixas, que eu acho super legal, para dar conforto. Eu, por exemplo, né, vamos dizer, eu sou 60 mais, vai um jovem levar para mim, vai me doer ali, vou me sentir meio incompetente, meio não consigo carregar meu carrinho, mas beleza, se você for o cooperante, vai empurrar o carrinho junto comigo, eu vou estar super confortável, a gente vai conversando da porta da Gomo até a porta do metrô, e vai ser incrível. Então, a gente volta lá à proposta inicial da Gomo, onde a gente também pretende aumentar a sociabilização, que, desculpa, o delivery, o comércio eletrônico, eu não tenho nada contra. Amo uma compra pela internet, eu sou usuária da Amazon, antes da Amazon ficar desse tamanho. Então, assim, nada contra, mas nos distanciou. A gente só está aqui, eu não te abraço, você não me abraça, eu não pego na sua mão, você não pega na minha, eu não sei se você tem mau hálito, se você usa um perfume que eu acho agradável, né? Então, delivery, eu acho que é uma logística desse mundo de consumo excessivo. Agora eu estou pondo a minha opinião, não é a opinião da Gomo. Aí está entrando totalmente a minha opinião. É um consumo excessivo, a gente precisa rever o que a gente entende por delivery. A gente vai contratar o cara lá da moto, que ele vai ser só uma forma dele ganhar um extra, porque o salário dele como, sei lá, atendente na farmácia não é suficiente. Então, o cara, em vez de trabalhar 8 horas no dia, ele vai trabalhar 14. Será que é isso que a gente quer para a vida, para o consumo? Ou a gente quer um consumo um pouco mais pensado, melhor distribuído, mais humanizado? Não sei, fica aqui só a semente para a gente pensar, acho que cada um e cada uma de nós, como é que a gente quer ver o consumo daqui para frente? Agora temos está escrito usuário do Zoom. Quem é que está de mão levantada? Qual é o teu nome? Eu sou Tânia, eu não consegui arrumar meu nome ainda, Não, não tem desculpa. problema, Tânia. Deixa eu ver se eu Eu vou consigo aqui. arrumar. É Tânia, né? Isso, Tânia, eu faço parte também. Eu sou associada mais recente e eu queria complementar, acho que a Débora e o Chico falaram lindamente, mas eu queria complementar que é realmente assim, né, como a mais recente, né, como é inverter essa lógica mesmo do consumo e se colocar como cooperador, cooperar, né, operar junto. Então, nada está dado. Então, realmente, assim, é um grande convite, assim, agradeço aqui a disponibilidade da gente poder chacoalhar um pouco as nossas, os caminhos até então que criaram para a gente, né? E a gente pensar que esses caminhos de consumo foram criados porque interessam a alguém, a grandes corporações, a grandes nomes, a grandes pequenos grupos. Então, essa que é o legal da história, no final a gente poder participar. E a questão do delivery, eu acho isso belíssimo, se puderem vir nas nossas reuniões, trazerem mais, ouvir, porque acho que é um assunto de São Paulo fundamental, até porque existem cooperativas, inclusive, de entregas, né? Que, então, é um outro jeito da gente pensar a entrega, pensar a delivery,
Tem aí os entregadores antifascistas que viraram um movimento, inclusive atualmente já quase numa macropolítica. Enfim, então, só para complementar que é sempre um grande convite a pensar, repensar e pensar de novo e operar junto. Isso Esse que é o mesmo. barato, vem sendo o barato da história. Uhum. Eu também tenho uma dúvida, queria perguntar uma coisa. Quando vocês falam nesse trabalho de 3 horas e meia, como que vai ser feito isso? Como é que vocês vão escolher o que cada um vai fazer naquele turno? Quais seriam as atividades que vocês vão distribuir para esses cooperantes? Olha, a gente está organizando as primeiras atividades, né, mais ou menos. Então, basicamente, é ficar no caixa, trabalhando no caixa, passando as compras, ficar no estoque, na parte de limpeza e na parte de recepção de produtos, carregar caixa e tudo mais, assim. A Atendimento, ideia... não. Atendimento Atendimento, também. não. Isso, atendimento Ah, também, lá na não. recepção, tudo. A princípio, são esses. Para você ter ideia, lá de Nova York, eles têm 60 comitês. Então, tem gente, por exemplo, que trabalha andando, como a gente falou, né? Tem gente que trabalha na creche, eles têm um espaço que é uma creche, que as pessoas podem deixar seus filhos enquanto fazem compras. Tem gente que trabalha na compostagem. A gente está tentando entender qual é o nosso mínimo, porque a gente precisa desse mínimo para existir. Daí, aumentando, aí fica maravilhoso, sobrando gente, pensando, putz, o que mais essas pessoas podem fazer? E entender que a nossa força é o trabalho de cada um. Por exemplo, a gente tinha uma questão que é, como vai se dar o controle de acesso à loja? Já que só pode entrar a pessoa que é cooperante. Aí, existem tecnologias, aí, né, tem a pessoa, catraca é uma coisa meio ruim, mas é prático. E aí a gente lembra, o que a gente tem de mais poderoso são as nossas pessoas. Então, isso em vez de gastar dinheiro com uma catraca, com um sistema, não coloca uma pessoa, que é um turno, que vai olhar no computador ali e ver, você está tudo ok, pode ir, você está atrasado com o seu turno, por favor, vai na secretaria. Então, organiza nesse sentido. O que a pessoa vai fazer é ela que decide. Assim, pode ser que, óbvio, você chegue e fale, olha, todos os turnos de caixa, não sei o quê, que você quer, não tem. O que a gente tem disponível é isso. E também a gente considera, obviamente, as questões particulares. Eu sou uma pessoa que não consigo levantar peso, eu tenho, né, não tenho tanta força. Então, não tem por que essa pessoa ficar no estoque, essa pessoa fica no caixa. A gente pode também, juntos, entendendo que outros turnos podem ir existindo. Às vezes, o turno também é de organização do Instagram, por exemplo. Então, a gente está entendendo quais vão ser os turnos fixos e os Também faz mínimos. as habilidades e conhecimento das pessoas para poder fazer exercer Exato. aquela função, né, Chico? Se é uma pessoa que é mais das contas, da contabilidade, ela vai ficar no escritório, na parte mais de administração, ajudando o funcionário que é o contador, digamos assim, né? Uhum. Então, sim, isso aí. Tá certo. O Bruno quer saber, deixa eu pegar a pergunta dele, só um instante. Olá, boa noite. Como podemos nos tornar cooperantes? Bora lá, então. A gente não está aberto ainda, né? A gente não existe como loja, mas eu vou mandar aqui a primeira coisa que, mesmo quem interessou pelo projeto, eu pediria muito que respondesse essa pesquisa aí, porque ela é um mapeamento que a gente está fazendo para escutar as pessoas, o que elas estão sentindo aí dessa proposta, onde elas moram, qual que é o fluxo de compras delas, onde elas poderiam trabalhar, elas sentem, em que horário também. Então, isso. Para se tornar um cooperante, aí quando a loja abrir, a gente vai ter uma primeira campanha de cooperativação e aí vai acontecer a cooperativação de fato. Que aí seria, a princípio, a gente pensou, paga os R$100 de cota parte, uma vez só, né? Compra uma cota, então é um dinheiro que você está comprando parte da empresa, ela é sua também, né? Judicialmente é assim que funciona. E se um dia você sai, você pega de volta esses R$100 da cota parte. E aí vai ter uma reunião de boas-vindas, explicando a coisa, e você provavelmente vai ser encaminhado para a secretaria, faz o seu escolha de turno, e o seu primeiro turno provavelmente, né, vai ser o seu treinamento, porque a gente não espera que ninguém chegue lá sabendo o que fazer exatamente. Mas isso tudo é quando abrir a loja, que a gente quer que seja logo, mas vai indo, vai coisa, vai tal, e estamos trabalhando. Para trabalhar agora com a gente tem
conversado com as pessoas, entendido quem que está afim e quem tem disponibilidade de tempo, a gente entende também que é isso. E, por exemplo, se você entrar na pesquisa, no final dela, tem um QR Code ou um link para entrar no grupo de WhatsApp do MIGS. Lá são pessoas que não podem participar agora, mas que falam, putz, mas quando abrir, eu quero muito fazer minhas 3 horinhas de trabalho, poder comprar lá e tudo mais. E a gente faz essas reuniões toda terça, toda terça não, desculpa, quinzenalmente de terça. Amanhã, por exemplo, não tem, na outra terça vai ter, que são a mexerica, que a gente fala, não é para apresentar o projeto, até porque para entrar na reunião a gente pede que já veja alguns documentos, porque Qual é o a horário, ideia é Chico? Que horário das que é? 7h30 às 9h. Então, por exemplo, dia 18 de abril vai ter das 7h30 às 9h, a gente manda o link lá no MIGS. Então, por isso que é importante estar no grupo de WhatsApp. E aí a gente vai trazendo, por exemplo, a gente poderia trazer o tema do delivery, para começar a ouvir pessoas, colocar questões, quais são os empecilhos, qual que é a importância, para a gente escutar. Não necessariamente aquela reunião vai decidir sobre o delivery, porque a gente entende que são as pessoas que estão trabalhando já 1 ano e meio que vão ver a viabilidade, mas elas vão ser escutadas e consideradas para a gente encaminhar isso. Sabe o que eu vou pedir? Para quem quiser interagir com a Gomo Coop, vocês coloquem nome e telefone, porque o chat vai depois para o grupo e eles vão poder se comunicar com vocês. Então, quem quiser, coloquem no chat nome e telefone, ou aqui está o Instagram da Coop, da Gomo Coop, tá bom. Então, vocês fiquem à vontade, ou vocês procurem no Instagram, ou vocês deixem o contato para que depois eles possam entrar em contato com vocês. Deixa eu ver aqui, tem mais gente no chat. Espera um pouquinho. Uma dúvida rápida. A loja vai funcionar de que horas até que horas? Então, a gente gostaria, idealmente, que fosse ali de 8 da manhã até umas 8 da noite, por exemplo, para abranger todos os horários, mas provavelmente a gente não vai abrir já com essas horas, que a gente talvez não tenha gente suficiente. Se tiver gente suficiente, a gente abre. Como a gente é uma cooperativa que vai todo mundo conversando e entendendo, a gente vai definir ali 6 meses, a gente abre esse tanto. Mas eu diria que, por exemplo, a de Nova York, eles abrem todos os dias, das 8 da manhã às 8 da noite. A de Paris, eles fecham de segunda só. A gente tem essa ideia de começar fechando de segunda e funcionando manhã e tarde ali o máximo possível, que a gente entende também que tem que abranger as pessoas que trabalham em horário comercial e quer fazer compras à noite, por exemplo, né? Então, é uma coisa para se considerar. À noite e fim de semana, né? Sim, não, fim de semana com certeza. Fim de semana. Agora, só um comentário. Bom, a Raquel está com a mão, mas só um comentário. Eu fiquei receoso, apesar de concordar com o princípio ético, moral, dessa história dos R$100 ou $100 que a pessoa pode retirar a qualquer momento. E por que eu estou falando isso? Porque eu me lembrei do caso recente agora do Silicon Valley Bank. O que é o Silicon Valley Bank? 200 bilhões de dólares que eles tinham, mas, de repente, surgiu uma notícia que se espalhou na internet como um vírus viral e todo mundo resolveu tirar o dinheiro na mesma hora. Tiraram 40 bilhões de dólares num dia. Acabou. Isso é uma questão de lei, a gente não pode contornar, porque a cota parte. Aí o que acontece... O que acontece é que a gente entende que é um capital social baixo, né? As pessoas não vão querer tirar R$100 porque a inflação aumentou e quer colocar R$100 num fundo de investimento que subiu 3%, por exemplo, como aconteceu no Silicon Valley. Mas esses R$100 aí, só lembrando, é a cota parte. Isso é uma questão que a gente que define, né? Nós, como Estatuto Social, define a cota parte mínima. Por lei, as pessoas podem ter até 1/3
do capital social completo. A gente, na Gomo, está optando atualmente por manter, todo mundo tem a mesma cota-parte de R$100 uma vez só. E aí, se a pessoa tem mais grana e quer ajudar, aí tem essa possibilidade de um contrato de financiamento. Mas por isso, o Ari, que você falou, que a gente tem que tomar cuidado, sim, com esse tanto de dinheiro, que a gente não pode gastar tudo isso. A gente tem que sempre ter em caixa o capital social, que, na verdade, é uma exigência até para a economia da própria empresa. Mas aí é que a coisa fica complicada com o teu fluxo de caixa. Como é que você vai manter o capital social intacto e ter um fluxo de caixa para comprar mercadorias? Eu não sei se vocês vão pagar à vista ou em 90 dias, na compra das mercadorias e na venda, se vocês vão vender à vista ou vão vender no cartão, que também vai receber depois. Se houver uma coisa, existe uma coisa trágica para a startup e para as empresas, que chama descasamento de caixa. Se tiver um descasamento de caixa, onde você tem muito para receber, exatamente, a Débora já usou a expressão correta, você tem para receber, mas você não recebeu ainda, mas você tem que pagar. Aí você vai o quê? Você vai entrar no Bradesco e pedir dinheiro emprestado para a cooperativa? Não vai dar certo, né? Não, pagando juros absurdos. Só se você entrar na nossa cooperativa de crédito, que ainda não existe. Mas as cooperativas de crédito hoje, se você for ver a legislação, elas estão amarradas de um jeito que elas não conseguem também ser interessantes. Bancos comunitários têm sido uma saída melhor na legislação brasileira. Mas você falou, sim, financiamento inicial a gente vai ter, e lembrando que o capital social é essa cota-parte, mas tem mais dinheiro de fluxo. Então, que a gente vai gerando e colocando como um colchão. A cooperativa ela mantém ali um colchão de segurança financeira. A galera de Nova York, da Park Slope, viu isso principalmente com a pandemia, obviamente, né? Aconteceu a pandemia, eles falaram, não temos. Lá teve uma ajuda do governo, tiveram possibilidades. A partir, por exemplo, da pandemia, eles estão aumentando um pouco o colchão econômico deles. Exatamente por isso, porque pode acontecer alguma coisa, né? Isso tem toda a razão, Ari. Porque tem a questão do ágio também. Se você compra um abacate a R$1, você vai vender qual é o teu spread, qual é a tua margem para cada produto, né? Você tem que ter uma margem, você quer vender barato, ótimo. Mas você tem que ter uma margem que geralmente nesse ramo é muito baixa a margem, né? Ramo de supermercado, supermercado. Eles giram com grandes estoques com margens baixíssimas, né? Depende em geral, do produto, os grandes. Sim. Mas se você for ver um orgânico, um orgânico no Pão de Açúcar, está mais caro do que no Feira Livre. Então, depende. Mas, em geral, o que vale não é a diferença de preço, de custo e de venda, é o giro, é a rapidez do giro. Exato. Se você não girar a tua mercadoria, vai acontecer duas coisas. Vai baixar o teu caixa e você pode ter perda por estragar. Alimentos estragam muito rápido. Muito rápido. Essa questão do giro, anota aí, essa questão da rapidez do giro é um dos... Giro de tudo, não é de uma mercadoria, de todas. Sim. Né? É um ponto-chave, a rapidez de giro. Sim. A Raquel está com a mão... A Raquel está com a mão levantada e a gente já está se aproximando aqui. Raquel, por favor, pode fazer sua pergunta. Oi, não, uma pergunta era simples, eu só queria saber, o Ari até levantou, mas não sei se eu perdi a resposta, que era de onde vai sair o primeiro capital para as compras iniciais, né? E se vocês já fizeram um estudo de viabilidade mínimo de cooperados trabalhando necessário para abrir a loja. O capital ele tem um financiamento das pessoas do grupo fundador, que falaram já, olha, eu posso entrar com esse tanto, mas falta, obviamente. E a gente começou o ciclo de financiamento agora e está começando a buscar. Isso que você falou também está definindo um pouco esse ciclo de financiamento, que é qual o mínimo que a gente precisa. A gente tinha fechado no mínimo e está meio revendo isso. Por exemplo, o Ari falou, né, da questão, por que 3 horas? Quem chegou nesse negócio, né? E a gente está se pautando ali na Park Slope,
que até hoje usa, né, há 50 anos, esse tanto. A gente não chegou a pensar, se fosse mais horas, menos horas, a gente falou, precisamos de um negócio para começar para entender. Numa primeira estudo, uma das meninas que foi do Instituto Feira Livre falou, olha, eu acho que, colocando aqui, que nem alguém fez uma conta aí por cima, eu vi no chat, né? Fui eu, 55 fiz uma pessoas. conta, Isso, fui eu mesma, eu fiz uma conta de Exato. padeiro lá. Isso, seria Só mais dias que úteis isso, dá na 160, verdade. dias úteis 8 horas por 8 horas por dia, dá 160 homem-hora, né? Quer dizer, imaginando, isso dá um cargo, Isso, né? exatamente. A gente precisa de mais de uma pessoa cooperante na É. loja por vez. Então, a gente diria aí umas 250, para ter aí umas 4, 5 pessoas na loja. Mas é isso. Isso aí junta com a pergunta lá de que horas a gente vai abrir. Isso se a gente começa abrindo essas 8 horas. Então, talvez, se a gente começa com 150, a gente começa abrindo de tarde e aí vai juntando mais gente. Mas o que a gente viu é que para abrir 8 horas por semana, fechando só de segunda, seria em torno de 260 pessoas. Teve outra pergunta que você fez, Raquel? Perdão. Não, era sobre o capital para fazer as compras iniciais. Sim. É esse financiamento que a gente tem. E também, assim, a gente abrindo a loja, o CNPJ existindo por 1 ano, a gente tem possibilidades também por 2 anos em editais de economia solidária. A gente acompanha também as questões do Congresso em relação à economia solidária, que está na pauta, mas, claro, tem um monte de coisa para acontecer, mas quem sabe as coisas melhorem um pouco do cooperativismo para a economia solidária, e aí a gente consegue também linhas de crédito possíveis com juros mais baixos, coisas que ajudem a alavancar. Mas esse primeiro financiamento para dar o start são colaboradores, pessoas que estão afim e acreditam no projeto mesmo. E, aliás, estamos abertos para isso. Quem puder financiar tudo, a gente está organizando, depois vamos organizar, vai ter também o Catarse, um financiamento coletivo para a primeira compra, mas isso lá, né, para o fim do ano, começo no segundo semestre. Uhum. Vocês têm alguma previsão de meta, de prazo para abrir a loja? Ai, Raquel, já mudamos tanto essa meta. É que é assim. Planos são superestimados, né? Eles foram feitos para serem mudados, mas qual é o plano atual? Olha, eu diria que o plano atual é para abrir entre fim e começo do ano que vem, né? Fim desse ano, começo do ano que vem, mais ou menos. Mas estamos entendendo. Eu pessoalmente gostaria que fosse em novembro, mas não conta para ninguém. É isso. Pré-natal. Vamos torcer para que dê certo para novembro. Então, bom, não sei se tem mais alguém querendo fazer perguntas. Mais alguém quer falar alguma coisa? A Rosana escreveu, Ana. Eu não vi, espera um pouco. Pode falar, veja. Olá, por décadas participo do Slow Food e tenho uma referência de lugares maravilhosos em Nova York e Londres, de um lugar para comer e comprar orgânicos in natura 24 horas. Vocês prevêem também espaços de comer neste lugar como coque? É uma ótima pergunta, Rosana. A gente previa ter um café, a gente tem a vontade de ter um café, só que a gente entende que para começar não dá para começar com o café. E vai ser muita coisa, tipo um outro negócio junto. Mas a ideia é que, aumentando as pessoas, tem esse café, até porque, tipo, se tem, como o Ari falou, coisas que vão estragando, né? O Feira Livre, ele costuma colocar na calçada para as pessoas pegarem e usarem, porque aquilo vai virar composto. Se a gente vê que tem isso, a gente pode também usar no café, usar as coisas que não poderão ser vendidas, mas ainda estão num estado que dá para ser consumida, e pode alimentar o café, por exemplo. E o café pode ser uma coisa, às vezes, que não é só para cooperante. E aí fica uma ligação também para as pessoas conhecerem, verem e tudo mais. E pode ser super legal de ter um turno lá. Então, imagina, cada vez que você for chegar lá, uma pessoa está fazendo uma coisa diferente para você e tem um menu base, não sei, ideias que vão vir aí para o futuro. Mas, por enquanto, infelizmente, não. Muito bom. E também é um espaço de convivência, né? Você fechou o microfone, Chico? Não, eu só concordei com você. Falei isso, exato. Tá bom. Bom, mais alguém quer fazer alguma pergunta ou falar alguma coisa sobre a apresentação? Eu queria saber se você vai mandar a apresentação, a gente pode receber isso?
Pode sim, eu posso enviar como é que é? A Ana tem o contato de todo mundo? Vocês têm um grupo? Eu Não. pus meu... Bom, Não, eu tô posso falando, mandar se aí quiser, também. se quiser mandar para mim, eu encaminho para o Ari, encaminho também para, se você permitir, a gente pode Isso. compartilhar isso com o grupão, que a gente chama, que é o A do gente trabalho também fala, 60 mais. grupão. Ó, eu vou só colocar aí de novo o link para a pesquisa de viabilidade. Ela demora aí uns 8 Tá. minutinhos. Respondam, entrem no MIGS, e aí a gente super mantém contato por lá também. Lá na pesquisa de viabilidade também tem um espaço para fazer uma pergunta que você quiser, que não pôde fazer aqui, alguma coisa. Façam, porque as perguntas ajudam a gente a melhorar. Tem coisas que, às vezes, a pessoa fala, nossa, eu nunca tinha pensado nisso, né? Então, a gente aprendeu com esse projeto que ouvir as pessoas e pensar junto com elas é o que faz o projeto crescer. só mais uma coisinha. A lista de fornecedores tuas, vocês já estão formando? Já. A gente já tem as pessoas que trabalharam no Instituto Feira Livre, então eles já têm alguma coisa, mas tem que atualizar. Mas, por exemplo, às vezes a gente recebe na pesquisa, eu sou produtor e gostaria de ser fornecedora. A gente já pega o contato, mas também a gente tem que entender como a gente vai conseguir fazer um preço possível de cada um, frete e tudo, mas tudo a gente está anotando para conversar, com certeza. Tá. Eu sei que a Ana Orsi vai se oferecer para cuidar das minhoquinhas da compostagem, que ela adora as minhoquinhas da compostagem. Eu me ofereço para ir andando, empurrando o carrinho até um certo lugar, se não estiver chovendo. Ai, que Pode ter ótimo. uma pessoa, um turno da pessoa que vai com guarda-sol grandão te ajudando também. É só ir adicionando mais gente. Isso aí me lembra uma vez uma piada de humor negro, chamava Humor Negro, pessoal, uma revista argentina, eles eram especializados nisso. Tinha um ceguinho andando na rua com um cachorrinho, só que o cachorrinho do ceguinho era cego. E aí tinha um outro cachorrinho na frente do cachorrinho cego, que levava o cachorrinho cego, que conduzia o cego atrás. Era uns cartoons de humor negro argentino, nunca vou esquecer isso. Então, eu estou brincando. Ari, Era uma cooperativa. Humor negro agora não vai dar mais para falar, viu? Eu não sei como é que fala hoje, eu já não sei mais como é que fala. Humor de que cor? Ácido. 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 Eu nunca tinha ouvido falar. É ácido? É uma boa alternativa. Tem ácido e tem o humor base e o humor ácido. E o doce. Tá bom. Exato. E o doce pode ter vários, o amargo. Doce, amargo. Olha aí, ó. E a história do cachorrinho e do ceguinho era o começo de uma cooperativa. Exato. A história dos Pode ser cachorrinhos também e o ceguinho era o começo de uma cooperativa. É. Assim nasceu uma cooperativa. Isso, viu? Pode ser também humor indigesto. Enfim. Bom, gente, adorei a ideia de vocês. Vou torcer para que logo saia do mental e do planejamento para a prática. Vou responder a pesquisa, vou tentar interagir mais com vocês também, para ficar a par do que está acontecendo. Agradeço demais a apresentação e vamos nos falando, né? Débora, vou mandar para você o link. Ari, a Débora se interessou para conhecer o trabalho do grupo Trabalho 60 Mais. Então, eu já tenho o contato dela, a gente vai passar para ela conhecer um pouco das nossas atividades. Passa o site, passa o nosso site, né? www.trabalho60mais.com.br. Hoje teve uma reunião ótima, sentimos a falta. Você não veio, o Frug não veio. Aliás, cadê o Frug? Então, hoje é aniversário do neto dele, e infelizmente caiu no mesmo dia e mesmo horário. Mas logo no começo eu falei que essa é uma atividade
do Trabalho 60+, que nasceu na pandemia e que o Frug é o idealizador dessa atividade, mas que hoje, infelizmente, ele não pôde estar presente. Mas... Gente, só uma coisa, vamos tirar uma foto, a gente, para lembrar esse momento, eu vou dar um print screen, aí para não sair Ótimo. cada um com uma cara, acho que a gente pode sorrir aí, quem puder abrir a câmera. Ô, Chico, Vou tirar, e eu então. Oi. queria pedir também para cada um falar em uma palavra como sai desse encontro. Ah, é uma boa. Vamos fazer a foto e daí a gente pode fazer essa proposta. Então, sorria para a foto. Mais uma, então, rapidinho. Sorrindo. Perfeito, gente. Obrigado. E aí, a Débora, desculpa, fala de novo sua proposta aí. Eu proponho que cada um de nós, cada uma de nós, abra o microfone muito rapidamente e em uma palavra, diga como sai daqui hoje. Eu, por exemplo, saio feliz. Semeando. Eu agradecida pela presença de vocês. Eu saio... Olha, eu saio energizado. Eu saio motivada. Eu saio harmonizada. Eu saio grata. Muito bom. Mais alguém quer falar? Gostei muito. Muito bom. Eu também saio contente. Que bom, Silmara. Então, tá bom. Então, ó, boa noite para todos. Obrigada pela presença. A gente vai mantendo contato e parabéns pela iniciativa, viu? Obrigado, parabéns a vocês também por esse espaço que recebe vários assuntos, que é uma delícia isso também, de poder trocar um espaço de troca. Obrigadíssimo, gente. Tá bom. Obrigada então, pelo boa noite. convite, maravilhoso. Que bom. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Te esperando, Ana. Beijo. Tá bom, tchau, tchau. Sim, depois a gente se fala, Tânia. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, pessoal. Tchau, tchau. Oi, Andréa, você ficou mudinha.